NFL, etc. 183, terça-feira, 21 de maio de 2024. Eu sou o Ticas e viramos mais uma página da off-season, tabela completa divulgada, OTAs iniciadas e aquele gostinho que a temporada já tá chegando, apesar de que ainda faltam exatos 106 dias para o kickoff de Ravens e Chiefs. Mas como diria o poeta, o melhor da festa é esperar por ela. É isso mesmo, Oli? O que você tem feito de bom enquanto você espera, meu amigo? Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Eu tenho uma grande dica para vocês, né? Se vocês perderam no último sábado, né, a vitória do meu grande Imperadores sobre o Inconfidentes, né, pelo semifinal do Campeonato Mineiro, do Gerais Bowl, do Campeonato Mineiro de Futebol Americano, você pode revisitar a campanha dos meninos. Então vá assistir. O que eu tenho feito é isso, visto vídeos, treinado minha mente, porque o corpo não está deixando treinar em campo, e visto os jogos do Imperadores e dos adversários. Então final definida, Gerais Bowl 4, Forgets contra o Imperadores. Ainda não sabemos o mando de campo, mas o jogo é dia 2, viu, Ticas? No final do programa eu repito e dou os detalhes. Vamos fazer um bolão de mais quanto tempo você vai ficar nessa chineladinha, nesse chinelinho danado, até anunciar oficialmente a aposentadoria. Porque jogar de linebacker que é bom é nada. Ah, porque agora eu vou ser linebacker. Tem 1 ano e meio que foi pra linebacker e não jogou mais. Vamos ver até onde você vai insistir com essa historinha aí. O meu peso me jogou pra linebacker, né? Não foi nem eu que quis muito. Mas eu vou acabar jogando o campeonato mais pesado, entre aspas, que é o Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Mas eu prometo, eu entrarei em campo pelo Imperadores como linebacker. Fiquem tranquilos. Anotem aí e venham cobrar, tá? Olha só, hoje não tem Magal por compromissos privados, particulares aí, pessoais. Hoje ele tá off. O nosso estagiário, como bom estagiário que se preze, nosso MM, está completamente atrasado. Mas em compensação, olha que beleza, esse chat aqui maravilhoso, já bombando desde o início. Nosso Carlos Ferreira tava sumido, hein, Carlos? Representante da torcida Arizona Cardinals. Ele já chega perguntando se vai ter uma nova edição do NFL, etc. É delas. Se rola dicas da Esther Alencar, técnica de futebol, seria fantástico. Então, para você que não tá sabendo, a Esther Alencar, que é técnica, coach de quarterbacks há muito tempo, já jogou também pads, futebol americano feminino de pad. Ela já participou aqui, acho que 2 ou 3 anos atrás, nem lembro mais, da campanha O Podcast é Delas. Nos deu a honra de participar aqui no NFL, etc. dessa campanha, e desde então a menina disparou. Não vou dizer que tem alguma coisa a ver, tá? Que a gente dá sorte, não vou falar que foi por isso, mas brincadeiras à parte, menina muito competente, a Esther, e acabou de voltar de um intensivão de coaching lá no Tampa Bay Buccaneers. Quem segue as páginas de NFL aí do Brasil deve ter visto ela trabalhando por lá, muito legal. Quem sabe ela não volta na próxima campanha, fica dada a dica aí do nosso Carlos. Olha o outro Carlos aí, ó, o xará, o Carlos Miller, só que esse já é da torcida Kansas City Chiefs, deixando seu like para escutar amanhã, beleza? Olha o Flávio Venâncio, nosso Lelinho, que não para na fila de embarque para Nova York. Amanhã teremos audiência internacional nesse podcast. Amanhã não, né? Dos 48 episódios que a gente lança todo ano, eu acho que mais ou menos uns 23 aí o Lelinho escuta do Alemar, de outros lugares. Gabriel Chaves deixando seu salve, o Gabriel Chaves deixando seu salve. Gabriel Chaves deixando o seu salve. Valeu, querido. Washington Ferreira chegando no pistão. Alexandre Gresserpa dando seu boa noite. Pablo Bira na mesma. E o nosso Arcanine, que dessa vez não está direto de Portugal, está direto de Kansas. Missouri ou Kansas? Não, ele tá em Kansas mesmo. É lá direto de Kansas. Então é isso, vamos nós mesmo, né, Oli? Falar de calendário, falar das polêmicas da semana. Hoje vamos de headlines e de treta na TL. E faltou o Caio Veder, que mandou o seu alô lá no Instagram falando assim: quero comprar meus ingressos, chega setembro. Rapaz, isso tá uma polêmica danada, mas depois a gente mexe nesse vespeiro, não vamos mexer por enquanto não. Vamos falar do que foi a semana de divulgação do calendário, da tabela oficial da NFL. Como tudo que a NFL propõe, vira um evento
e são várias emissoras diferentes divulgando jogos a conta-gotas até sair no evento oficial a divulgação da tabela completa. Mais um ano com muito hype nessa divulgação, disputa dos social medias dos times diferentes em relação a quem vai fazer o videozinho mais legal. Enfim, eu não acho que o hype seja indevido. Eu gosto desse hype, tá? Olha, eu acho que fazer disso um evento é interessante, eu fico curioso, eu quero saber meu time, eu quero saber os jogos de horário nobre, mas eu acho que tá meio bagunçado. E aí tem uma galera reclamando que tá ficando um pouco saturado. Tivemos alguns vídeos repetidos, então times de social media, de diferentes times que tiveram a mesma ideia, essa disputa, né, tá começando a dar uma saturadinha também. O que você achou do evento esse ano, da divulgação em si, não da tabela, não do calendário, mas como que a NFL promoveu essa divulgação em 2024? Eu acho que o hype tem que ter, porque se você está há, sei lá, mais de 100 dias, quase 200 dias do final da temporada né, passada, há mais de 100 dias do início da próxima, você tem que arrumar alguma coisa para bagunçar o coreto. Ainda mais nessa época de redes sociais, né? Cujos conteúdos vão se acumulando muito, eles vão se avolumando nas timelines, e aí você, melhor do que eu, sabe que no ritmo do TikTok e do Instagram, a pessoa rola para cima facilmente quando não tem nenhuma novidade ou algo que a interesse, e você só consegue se manter relevante produzindo conteúdo o tempo inteiro, e praticamente inédito. Quando você detém o conteúdo, como a NFL detém o produto, né, da temporada, ele pode planejar melhor esses anúncios. Mas eu confesso também que depois de anunciado, eu acho que o hype fica um pouco exagerado. Ele já anunciou e está ótimo. A expectativa, como você disse bem na abertura, e o Pauteiro redigiu muito bem, nosso redator também está de parabéns, esperar pelo acontecimento às vezes é até melhor do que o acontecimento em si. Mas depois que passou, ficar rendendo, como os grandes especialistas de mídias sociais gostam de ler, de dizer, né? Fazer com que a postagem tenha cauda longa, às vezes exagera um pouquinho mesmo. Na verdade, eu acho que a curiosidade é normal, por mais que todos os times já saibam os adversários que vai enfrentar em casa, os adversários que vai enfrentar fora, tudo isso é sabido antes. Mesmo assim, eu acho que você vê a tabelinha completa, saber quais são os primeiros prime times da temporada, isso tudo é válido, é relevante. Só que tem que ser estruturado. Por quê? A NFL marcou na quarta-feira passada, 8 horas da noite, no horário da costa leste americana, o programa oficial de divulgação do calendário completo. Só que aí quando chega na sexta-feira anterior, começa a soltar a conta-gotas. Vai ter rodada de Natal. Os jogos internacionais. Então acho que já que ela gosta de dominar o noticiário da semana, não importa se tem playoff da NBA, playoff da NHL, o que está acontecendo no mundo, a NFL vai e domina. Então ela podia estruturar. Na sexta-feira a gente vai falar só o calendário internacional. No sábado, a gente vai falar só os Sunday Nights. No domingo, a gente vai falar só os Monday Nights. Na segunda, a gente fala dos Thursday Night Footballs. E aí, vai mexendo, né, com a curiosidade, vai mantendo essa cauda longa do jeito que você falou, e não fica uma coisa muito jogada, muito largada, porque aí a CBS vai e divulga que o primeiro jogo dela vai ser o jogo tal, no domingo de tarde. Aí a Fox vai com o Tom Brady e fala que o primeiro vai ser o Cowboys e Browns. Fica tudo meio solto e não dá o efeito que deveria. E aí quando chega com a divulgação da tabela completa, a gente já sabe uma pancada, porque aí o que não foi divulgado oficialmente já vazou. Então já tem um twitteiro ali que já tá ligado e já lançou a ideia de qual jogo vai ser qual dia. Eu acho que dá para ela aproveitar melhor. Achei meio bagunçado. Agora vamos ver se a gente que tá ficando velho ou se os jovens também estão achando meio bagunçados. Aí, depois de algumas semanas na geladeira, depois ele pergunta por que ele fica na geladeira aí, Marca de gravar o episódio, 19 horas, e aí chega atrasado, mas estagiário é assim mesmo, a gente tá acostumado. Tudo bem, MM? Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, não, mas eu cheguei aqui já revoltado com a indústria da maquininha que você tem que botar R$1 para encher o pneu da bicicleta no posto. Isso é verdade. Eu sou contra essa indústria e é esse o motivo do meu atraso, mas já estamos aqui. Posso já emendar na pauta? Já emenda o que você achou do hype da divulgação, a programação da divulgação do calendário.
como que você acha que a NFL tratou esse evento esse ano? Então, eu como uma pessoa que já não aguenta mais redes sociais, sente falta de viver sem existir um Instagram, um Twitter da vida, eu acho que já deu demais. Só que sempre tem uma iniciativa boa, uma legal que a gente vê. Então, por exemplo, a de Green Bay foi um saco. Eu nem vi direito, se eu não me engano, foi eles fazendo tipo um The Voice, aparecia alguma coisa e só passou batido. E tem o famoso dos Titans, que ele pede para pessoas na rua. Esse ano, para as pessoas adivinharem os logos esse ano, eu não achei tão legal. Foi repetido, né? Pegou a mesma torcedora, não, a mesma transeunte que viralizou no ano passado. Eles voltaram com ela para fazer esse trabalho de ela perguntar para os outros ali na Broadway, em Nashville, qual que era a logo do time. Então tentou torcer ainda mais, né? Gastou mais ainda a mesma fórmula e Sim. Acabou que não teve fator surpresa e depois nunca é tão divertido quanto a primeira vez, né? O problema de espremer a cauda para a cauda ficar longa é que às vezes pode dar M. E para mim, essa mesma iniciativa eu achei legal porque o Patriots Brasil fez aqui no Brasil. Então eu achei legal porque botou lá o pessoal botando. E faz sentido, né, MM? Vamos combinar que o Brasil é um ambiente ainda inóspito para a NFL, embora tenham muitos fãs e a bola oval vai crescendo. Mas ainda é aquela coisa de... tem um perfil de piadas, né? Na verdade, de piadas não, de humor no Instagram, que são latino-americanos que falam inglês pronunciando nomes de times em inglês. É meio essa vibe. As pessoas até conhecem, mas eles falam de um jeito completamente diferente dos americanos. É meio xenofóbico? É meio xenofóbico, mas é engraçado. Sim. Mas eu acho que, apesar de tudo, apesar dessa pataquada que todo mundo quer fazer o seu, o melhor foi dos Chargers fazendo o The Sims. Aquele lá foi muito bom mesmo. Aquilo lá foi pensar fora da caixa. Parabéns para o social media dos Chargers, que trabalha porque o resto da equipe não trabalha. O time em si não tem muito que você contar sobre. Mas eu acho que já deu. Se eu fosse um social media, eu ia apenas soltar a tabela e ia falar, não tem brincadeira, é só uma imagem. Eu acho que a ideia das páginas nacionais fazendo os videozinhos também foi muito bacana. O vídeo da Patriots Brasil no shopping, perguntando quais seriam os times, só mostrando a logo. No shopping em São Paulo, eu acho. Muito legal a ideia, porque os nomes são completamente... Você vê lá o tradicional dos Titans, desde o ano passado, que o pessoal ainda busca alguma referência, né? Às vezes erra o nome do time, troca por o nome de um time do college. Aí aqui, no Brasil, você vê que os caras não têm a noção nenhuma e tem que tentar chutar alguma coisa só com a logo. Por exemplo, a logo do touro lá do Houston Texans. Falaram simplesmente caprichoso e garantido. Pô, maravilhoso. E menção honrosa também ao outro que eu vi nacional, se eu não me engano, também do Chargers, que foi 8 bits, tipo Top Gear. O carro passando pelos adversários com o cenário a cidade do adversário de fundo. Eu não sei se foi o Chargers agora. Depois eu vou até pesquisar de novo. O Dolphins Brasil fez do jogador de futebol americano, né? 8 bits também. Aí ia o nosso Tarek Hillzinho, pequenininho, ele ia passando pelos adversários com Então pode ter sido injusto, pode ter sido Miami. Então, essa trend dos videozinhos passar a ter esse gostinho brasileiro, pô, sou muito a favor. Eu só acho que a divulgação em si, as datas, os jogos, poderia ser mais estruturada pela NFL antes de sair o calendário completo, ou então como parte desse calendário completo, porque um jogo divulgado a qualquer momento, numa tarde de segunda-feira, eu acho que tira um pouquinho da graça da divulgação oficial. Vamos ver se eles vão mexer com isso aí a partir do ano que vem. Agora vamos falar da tabela mesmo. Depois dela divulgada, depois de assistir todos os videozinhos, fazer a classificação, achei que até o nosso MM foi injusto. Eu gostei dos Packers. Eu acho que eu não vi todos, eu vi a maioria, e aí a gente tá lembrando. 2 ótimos vídeos, mas com a mesma ideia. Os Falcons e os Rams, GTA. Cada um ao seu estilo, mas
fazendo menção ao GTA. O Texans e os Chiefs com a máquina de pressão. Então coloca alguma coisa que representa o adversário, vem a prensa e explode. Então acabou tendo essa repetição. Vamos falar da tabela. Começa você, Wally. Da tabela inteira, com tudo divulgado, o que você destaca, o que chamou a atenção a princípio, assim que você viu a tabela completa? Obviamente eu vou destacar a abertura para nós da temporada aqui no Brasil, né? Os jogos internacionais, dia 6 é a maior expectativa, mas tirando essa da frente, eu gostei muito do arranjo, né, das tabelas, evitando que a gente assista o Panthers no prime time, por exemplo. Né? A gente não merece ver aquele time ruim jogar um pouco abaixo do que a gente espera da NFL. Eu gostei que tem várias aparições do Cardinals em horário nobre, cara. O pessoal tá apostando no Cardinals desse jeito. Então, que seja, assim, a maioria delas fora de casa, né? Com o adversário. Ou então, assim, o time aparece, mas aparece tomando pancada, né? Mas parece aí que o Cardinals, nossa franquia disfuncional favorita, empatada junto com o Washington Commanders, parece que é um dos queridinhos dessa vez. E, obviamente, estou esperando para ver a sequência de jogos do meu queridão New York Giants. Um beijo pro Magal, os massacres que vão ser dessa vez. Porque até botar os caras no Hard Knocks, os caras botaram, o Ticas. Essa temporada Calma do Giants tem tudo pra ser queima a pauta, não. O Gabriel falou que o Magal fugiu da gravação hoje porque ele o calendário. Aí falou, eu fiz essa brincadeira semana passada. Ele olhou o calendário e falou assim, ó, derrota. E aí, só pra pegar o gancho do Magal e do que você falou do Panthers não ter jogo de horário nobre. Eles colocaram na Alemanha, o jogo que vai ser na Alemanha da série internacional desse ano, um Giants e Panthers, sendo que esse não é horário nobre, obviamente, mas é o único jogo isolado dos Panthers na temporada inteira. Vai ser lá em Munique, esse ano. Quando a gente pega, é lógico que Londres sempre tem pelo menos um, mais uma vez vai ter 2 jogos dos Jaguars. Quando a gente pega o calendário internacional, a gente vê que a gente se deu muito bem mesmo. O melhor jogo disparado é o do Brasil, já na primeira sexta-feira, na primeira semana, com o Eagles e Packers. Por quê? Tem um interessante, o primeiro de Londres vai ser interessante, que é um Jets e Vikings, mas obviamente vai depender de que Jets vai chegar lá, e de como que vai estar esse Vikings aí pós-Kirk Cousins. Isso. Mas que ele tem algum potencial. Porque depois a gente tem um Jaguars e Bears, vale pela curiosidade do Caleb Williams, também. Mas aí já vai ser lá na semana 6, então já não sei se... Dia 13 de outubro. Isso, vai ter tanto atrativo. E o outro de Londres é o Patriots e Jaguars. Então o Jaguars vai para jogar com os Bears também, né? Dia 20 de outubro. E depois já fica para pegar os Patriots. Quando você olha a tabela e você vê que o Brasil, São Paulo, saiu com o Eagles e Packers, nossa senhora, bom demais. Bom só demais para confirmar, Ticas, direitinho, dia 6, né, de setembro, né, é o nosso jogo aqui no Brasil, que é Eagles e Green Bay Packers. Dia 6 de outubro, esse New York Jets e Minnesota Vikings. Dia 13 de outubro, Jacksonville Jaguars e Chicago Bears. Depois a dobradinha, o Jacksonville faz o jogo fora de casa, entre aspas, contra o New England Patriots. E no dia 10 de novembro, New York Giants e Carolina Panthers, essa pelada que vai acontecer em Munique, na Alemanha. E antes do MM fazer o seu destaque geral da tabela, vamos lembrar que semana passada, nosso Magal falou que uma curiosidade das principais que ele tinha com a tabela era quais times iam jogar no exterior, já pensando na possibilidade de ter um Giants jogando no Brasil nos próximos anos, já que a NFL tende a não repetir os times que jogam fora em anos seguidos. Eu acho que essa regra até mudou. Eu acho que, vamos pensar que os Patriots mesmo, se não foi ano passado, tem 2 anos só que eles jogaram fora e já estão lá de novo. Então, não é sangria desatada, mas o nosso Magal se deu mal nessa também, né? Ansioso para ver se não ia ter Giants na série internacional para poder vir ano que vem, já dificultou um pouquinho. Seu destaque geral da tabela, MM? Então, eu queria puxar um ponto que você tocou, mas não aprofundou, que é o Jets.
Porque as duas equipes que têm mais prime times nessa temporada são os Cowboys e o Jets. E o Cowboys a gente entende até um pouco mais porque tem, né, o mercado e etc. A gente não vai aguentar mais ver um Giants e Cowboys semana 3, Sunday Night Football 38-3, mas mesmo com o caos que se instala em Dallas, a gente entende. Só que o Jets é do tipo assim, se não é um time que tá todo mundo assim muito animado para querer ver jogar, a ponto de ter 6 prime times. O Aaron Rodgers, para esse time funcionar, para esse time ser um time vistoso, para você falar, não, vou botar porque vai ser um time legal de acompanhar, o Aaron Rodgers tem que jogar muito, porque esse ataque, assim, não é passar pano pro Zach Wilson, mas se nenhum quarterback além do Aaron Rodgers funciona, a gente tem um problema no ataque no geral. Então, e também não é certeza de que o Aaron Rodgers vai jogar muito, porque tá velho, tá voltando de lesão e tá voltando também numa temporada que ele foi um dos problemas em Green Bay. Então, assim, não é um time dos mais vistosos e ganhou 6 prime times que lá na frente pode virar dor de cabeça pra NFL, do tipo assim, pô, o que eu fui arrumar aqui que eu botei um time que a defesa é competitiva, mas o ataque é ridículo, não vai ter um jogo legal para se ver, e eu arrumei 6 prime times para botar aqui. Mas você não acha que essa é a prova fatídica de que a NFL não está interessada em oferecer o melhor produto em campo? Ela está interessada na história que vai atrair mais atenção, seja do fã da NFL, seja do fã ocasional, seja do que não é fã e quer ver o circo pegar fogo. Por quê? Já começa no primeiro Monday Night contra os 49ers fora de casa. Imagina, uma lesão qualquer, não estou falando uma lesão da gravidade de uma torção de Aquiles igual foi no ano passado, mas é exatamente o início da temporada no Monday Night Football com o Aaron Rodgers em campo comandando esse ataque. E aí, é claro, que se der ruim de novo, é lógico que pode acontecer. Se dá ruim dele perder a temporada de novo, vai ficar com esses outros 5 prime times aí, com a gente vendo. Tudo bem, esse ano é Tyrod Taylor, já melhora muito em relação ao que foi a bola praticada lá com o Zach Wilson. Mas mesmo assim, eu acho que é arriscado. São 6 jogos de horário nobre nas primeiras 11 semanas. Para alegria de quem? Do nosso Fabiano Bispo, que acabou de chegar aí, nosso representante oficial da torcida New York Jets lá no nosso NFL etc. diretoria. É muito arriscado. Quando o responsável lá, o VP de comunicação, foi dar entrevista após a divulgação da tabela, questionaram esse vice-presidente do front office lá da NFL sobre isso. Ele virou e falou assim, não, os Jets estão devendo a gente. Não, cara, os Jets não estão devendo nada a vocês, não. Vocês socaram um monte de prime time achando que ia ter o Aaron Rodgers para exibir e se deram mal no passado. Aí eles decidiram dobrar a aposta. Realmente não faz muito sentido. Só para resumir, eu acho que mesmo o Aaron Rodgers não jogando nada e o time sendo ruim, o fato dele estar em campo já é suficiente para o NFL apostar de novo que vai atrair atenção, vai atrair audiência. Não estão preocupados com o desempenho, o jogo bom, nada disso não. Agora eu não estou tão pessimista assim não. Eu acho que esse time dos Jets, dando uma acertada ali, e com a diferença que vai ser de um Zach Wilson pro Aaron Rodgers, mesmo baleado e velho, eu acho que vai ser um time que, mesmo para quem é fã de jogo bom, vai ser bom de assistir sim, viu? Mandar um beijo pro Bispão, que ele passou um apertinho de lesão, né, no jogo de sábado, mas tá tudo bem, né, Bispo? Depois você dá o boletim médico para nós. E falando em narrativa, tem a rodada de 25 de dezembro, né, dando na cabeça da NFL e com as narrativas já prontas, né? O Kansas City Chiefs, atual campeão, contra os Pittsburgh Steelers, que vem aí reformulados, botando quarterback para poder retornar chute, né, com o seu Russell Wilson assumindo por lá, e tem o seu time, né, Tica, seu Ravens joga contra o Texans, que é uma equipe em evolução, o Ravens que vem de uma temporada bacana, já escalou o time A para poder começar essa rodada dupla de Natal, e realmente a NBA vai ficando para o segundo plano por aí, né, Tica?
Já ficou. Rodada tradicional da NBA, mas é uma rodada de temporada regular, que você tem outros 81 jogos para decidir a sua vida em relação ao playoff. E na NFL você está na reta final da regular, na reta final de Semana 17 17. rodadas. Exatamente. Então, jogos que tendem a ser decisivos, não só por chance de classificação, mas por chance de seed, de como cada time vai se classificar nessa disputa pelos playoffs. E aí, essa rodada de Natal, primeiro, mais importante de tudo, exclusiva Netflix, inclusive para o Brasil. Tá? O primeiro acordo global da Netflix com a NFL, transmissão exclusiva desses 2 jogos, só na plataforma do Tudum. Então, quem não tem Netflix aí, já pensa em dar seus pulos, ou vai correr para o nosso Dofusão, porque muito provavelmente, como é exclusivo, não deve ter. Star Mais eu já vi a notícia de que não vai ter. Não sei se vai ter no pacote da ESPN. Quando a ESPN negocia o pacote internacional de transmissão, se, por exemplo, quando era Amazon, mesmo quando a Amazon Prime do Brasil passava a rodada de quinta, a ESPN passava também. Então não sei se ela vai poder, na antena, né, na TV via satélite, transmitir. Uma coisa é fato. O streaming é só Netflix. Então Star+, que até lá nem vai existir mais, vai ser Disney Plus, não vai poder transmitir. Disney Plus. Pois é, o fato de ter esses 2 jogos na rodada de Natal, Chiefs e Steelers e na sequência Texans e Ravens, chamam a atenção por vários outros fatores também. Segundo ano consecutivo que os Ravens jogam fora de casa no 25 de dezembro. Ano passado viajamos, tô falando até me incluindo, né? Ano passado viajamos lá para Santa Clara para bater na cara de Brock Purdy e mostrar quem que é o MVP, aquele baile dos Ravens para cima dos 49ers, e esse ano de novo vamos enfrentar os Texans. Para esses times poderem jogar no dia 25 de dezembro, cai numa quarta-feira, o que foi necessário fazer? Com que eles jogassem na semana anterior, na rodada anterior, no sábado, ao invés do domingo, para dar um intervalo mínimo que seria o mesmo intervalo de quem joga no domingo e joga na quinta. Então, na rodada do sábado anterior da semana 16, o confronto vai ser invertido. Vai ter Ravens e Steelers no sábado à tarde e Chiefs e Texans, para depois, na rodada de Natal, do dia 25 de dezembro, inverter. Com isso, os Chiefs, essa temporada, eles vão jogar todos os dias da semana, menos na terça-feira. Então, olha aí, vai ter o jogo de quarta-feira, que é o dia de Natal. Por conta do jogo de quarta, eles vão ter que jogar no sábado anterior. Domingo já é dia de rodada mesmo, quinta já é dia, segunda já é dia. Só ficou a terça de fora, não deve ficar por muito tempo não. Tá? Daqui a pouco a NFL abre a asinha e puxa a terça-feira também. Então ainda teve esse fator preponderante em relação a esse desenvolvimento. Aí você que escuta o NFL, etc., sabe que isso ocorreu lá na Covid. Lembra que quando eles foram desmembrando os jogos e botando os jogos quase todo dia da semana, a gente falou, isso aí pro futuro, do negócio NFL, isso vai ter reflexo. Tá aí, estamos aí depois de 2, 3 temporadas, estamos vendo jogos quase todo dia da semana. Exatamente. Antes era um jogo só por temporada por time na quinta-feira, agora pode ter 2, vai ter time que vai jogar 3, porque tem a do Thanksgiving, e depois você emenda uma outra quinta-feira, então você não está desrespeitando o intervalo de domingo a quinta, você está de uma quinta até a outra, você teve uma semana de descanso. Tá? Isso tudo vai mexer muito e a tendência é que eles dominem mesmo. Pra gente que gosta de assistir jogos isolados é até bom. Quanto mais separados, melhor a gente consegue acompanhar. Você pegar um primeiro horário de domingo com 10 jogos simultâneos, é complicado você prestar atenção em tudo, por mais que você tente. Então, quanto mais diluir isso em horários diferentes, pra gente é negócio. Só qual que foi outro reflexo disso? Por conta desses times serem designados para jogar nessas datas diferentes, o calendário inteiro ele é mexido junto. E aí vai gerando umas distorções que antes não existiam. Por exemplo, o 49ers esse ano, ele vai enfrentar 4 times voltando de bye. 4. Sendo que eles vão estar no ritmo normal de temporada, eles jogando uma semana e outra, pegando o time vindo do descanso. Isso pode ser que, a algum grau, gere algum desequilíbrio. Porque um time que não enfrentar ninguém voltando de bye, ele tende a ser beneficiado. Vai estar todo mundo com o mesmo grau de descanso ali quando se enfrentar. Só que aí entra muito no subjetivo. O que a gente tem objetivo o calendário precisa ser feito dessa forma, esses dias precisam ser preenchidos.
alguém vai ter que pagar esse pato, seja um time enfrentando 4 adversários descansados vindo de bye. É uma distorção, mas fazer o quê? Não tem muito como evitar, né? Não, e mais, né? O 49ers merece. Também. O bom é que se der ruim no final da temporada, a desculpa já tá pronta, né? Não adianta pichar muro, né? Algum destaque geral aí, olhando a tabela, que chamou atenção? E dos times de vocês, o que chama atenção do Green Bay Packers e do Miami Dolphins? Alguma coisa a ser apontada? Eu acho que de Green Bay é a mesma de tudo, né? Tudo que já foi falado. De primeiro jogo aqui no Brasil, se não me engano, acho que na semana 3 é Sunday Night contra o Bears. Não vi nenhum grande problema ali da equipe. Só que, para mim, o único grande problema é que jogam 17 partidas e até lá eu fico maluco. Não, então, eu vou destacar aqui, Ticas, o mês de novembro do Dolphins. Eu sempre falo isso e aí eu bato nessa tecla, mas é porque é muito diferente, cara. Você está nos Estados Unidos em novembro, na Flórida, do que você ir jogar nesses lugares mais gelados. A gente abre o mês de novembro contra o Buffalo Bills, ainda bem que não é dezembro contra o Buffalo Bills, mas é no dia 3 de novembro, e também pega o Green Bay Packers, aí agora mais para frente, né, no dia 28, fechando praticamente o mês, contra o time do MM. Então nós vamos para essas duas geladeiras em novembro, em Green Bay, em novembro, dia 28, o Papai Noel já está por lá, porque para se ambientar com frio, né? Porque ele sai da Lapônia e não está tão frio quanto em Green Bay, que é um estádio aberto, um bacião, que eles fazem questão de não reformar para poder tornar o ambiente inóspito. Então, você imagina até lá, Green Bay disputando vaga nos playoffs, que esse ano provavelmente vai, e a gente tentando a sobrevivência nesse mês de inverno aí. Vai ser pesado esse mês de novembro para o Miami Dolphins. Eu tinha certeza absoluta que o nosso representante dos golfinhos viria com a previsão do tempo. Eu tinha certeza. Você entra no Twitter do Miami Dolphins aí, tá todo mundo. O General Inverno, ele joga em Buffalo, vai estar frio, e aí agora a gente não vai poder mandar o jogo à tarde e botar eles no sol no banco, porque o jogo aqui em Miami vai ser à noite. Perdemos a vantagem que a gente tinha todo ano, essa choradeira para ir jogar no frio. E golfinho tem que aprender a nadar no frio, cara. No gelo, não tem jeito não, Se quer ganhar em janeiro, que é a época dos playoffs, vai estar frio fora de casa em qualquer lugar. A não ser que você seja o primeiro da conferência e mande todos os jogos em casa até o Super Bowl. Porque o Super Bowl a gente sabe que vai ser num estádio coberto, climatizado, bem confortável. Mas, se você tiver que enfrentar, seja Kansas igual foi ano passado, seja o Bills num jogo de playoff, seja um Jets da vida, seja Ravens, cara, você vai jogar no frio. Você só não vai jogar no frio se você pegar um Texans, entendeu? De resto, você tá ferrado, meu amigo. Tem que aprender a nadar no... São Francisco. Não, mas aí você só pega o São Francisco Super Bowl, né, meu amigo? Tem como. Pois é. Não, mas pegar na reta final de temporada, por exemplo, né? Você for pegar um São Francisco, trocar aí o jogo nosso com o São Francisco, que é no Natal, né? Em casa, só a gente pode trocar Miami, com o São Francisco. A gente pode ir lá. A gente pode ir lá para São Francisco, não tem problema nenhum. Nós estamos aí na mesma zona de calor. Nosso Flávio Venâncio diz que todo castigo para garimpeiro é pouco, fazendo menção aos 49ers enfrentando só times descansados aí 4 vezes durante a temporada. O Bispão falou que tá 80% já, pronto para a próxima. Então, não, falar-me falso, você já tá 80%, 80% é quando você sai sem lesão, né? No dia seguinte está todo estourado e você demora um pouquinho para voltar para 100%, mas boa recuperação aí pro Bispo. E o rei das rebatidas falou que tá com saudades da NFL, vendo reprise dos anos 80 para matar a saudade. Esse aí é nerdola, hein? Eu já tinha visto que pro beisebol ele era nerdola, pelo visto, pro lado da NFL ele é nerdola também. O Arcanine faz a observação que o vídeo dos Chargers é do The Sims 2, que é muito melhor que o The Sims 1. Aí a nerdice eu confesso que já me escapa. O destaque que eu ia fazer da tabela do Baltimore Ravens era justamente o fato de jogar fora de casa na rodada de Natal 2 anos seguidos. Eu falei que eu estava na expectativa de ver quando que seria o confronto, o Harbaugh Bowl contra os Chargers do Jim Harbaugh, e aí ele vai ser no Monday Night da semana do feriado de Ação de Graças. Então eu achei que podia ser
o prime time de ação de graças, mas como eles já colocaram os Ravens para jogar no dia de Natal, aí eles também devem ter colocado a mão na cabeça e falado assim, não vamos tirar os meninos de casa do seio da família 2 feriados, não. Vamos deixar um só, no outro eles vão lá pra Houston jogar no Natal. Então, beleza. Interessante isso também. Eu vou destacar só os Jets, que o próprio MM falou, a quantidade de jogos de prime time. Eles começam as 3 primeiras semanas, olha só, Monday Night Football fora de casa contra os 49ers. Então, se é Monday Night, já é na segunda. Volta a semana já é mais curta, um dia menos de preparação. No domingo, eles já estão lá em Nashville enfrentando os Titans. Aí volta. Aí você acha que aí vai ter uma semana tranquila, né? Não, porque na semana 3, na quinta-feira, já pega os Patriots. Então você imagina esse Aaron Rodgers aí, meio capenga do Aquiles ainda. 0-3 depois do Thursday Night Football. Já começa a temporada jogando 3 vezes em 10 dias. Imagina a imprensa, imagina a gente aqui no NFL, etc. Para cobrir isso aí, maravilhoso, tá? Tem alguém que é sádico ali na hora de montar o calendário lá na NFL e esse cara, a gente gosta desse cara. A gente seria esse cara se fosse a gente lá montando o calendário, tá? Então, tô curioso aí com esse início de temporada do nosso New York Jets. Nosso Wilklin Santana chegou na área dizendo que chegou atrasado porque estava fazendo a janta do menino. É isso mesmo, garotão. Prioridades. O menino não pode ficar com fome. Vamos seguir. O Oli já adiantou. Ai, meu Deus. Eu gosto demais. Vamos ver se é porque a gente é velho. Vamos ver se o nosso jovem aqui da NFL, etc. também gosta. Ele não é tão mais jovem, não, mas perto da gente ele ainda é jovem, né? Anunciado um novo Hard Knocks. Mas não é o Hard Knocks tradicional de training camp que a gente está acostumado, não. Não! Agora tem o Hard Knocks Off-Season também. Um Hard Knocks que acompanha o time desde o fim da temporada anterior, passa pela Free Agents, passa pelo Draft e entrega para a próxima edição do Training Camp tradicional para outro time. E o escolhido para estrear essa nova faixa, essa nova modalidade do Hard Knocks foi quem? Ele mesmo, o New York Giants do nosso Magal. Não sei se ele está triste de se expor dessa maneira e pode ser mais um dos motivos por ele não estar aqui hoje nessa gravação. O Giants tem um apelo grande esse ano porque é o ano do centenário de existência do time. Então a gente vai ver homenagem, vai ver cenas históricas. Por isso que eu até falei que eu vou pedir a opinião do MM depois, né, Wallace? Porque eu já sou gado, eu gosto. Coloca qualquer trilha de fundo, imagem preto e branco, os caras se batendo ali, já me ganhou. Eu vou ver qualquer time, mesmo que seja esse time maledeto que é esse New York Giants aí, que não tem muitas narrativas interessantes para acompanhar. E você? Acha que o novo Hard Knocks Off-Season New York Giants imperdível ou você vai deixar passar? Eu vou ver que eu sou garota de programa do Hard Knocks, né? Então, assim, já acompanho tantas temporadas ruins, imagina do New York Football Giants, para poder ver cenas históricas. Inclusive, eles já lançaram um uniforme horrendo que eu quero ver em campo de qualquer maneira. Gostaria realmente que fosse da estreia do Giants, você já começasse com aquela porcaria daquele uniforme. Se você não viu, veja, procure aí o uniforme histórico do Football Giants na internet. Mas eu estou mais curioso para ver cenas do passado de Tom Coughlin, porque eu acompanhei a trajetória de Tom Coughlin à frente do New York Giants. É um cara que se dedicou, quase morreu em campo, teve quase um AVC dentro de campo ali do lado dos seus meninos, e foi responsável por uma das grandes transições que o Giants teve, tirando o hoje comentarista Kurt Warner para poder fazer a transição para o Eli Manning, né, e aí ganhar anéis com esse poderoso anti-Tom Brady, né, o Manning com mais anéis. E realmente o Giants tem muita história. Futebol americano está muito ligado ao Giants. Então eu acho que com esse pano de fundo histórico que você destacou bem aí, a gente tem tudo para ter um grande Hard Knocks agora nessa intertemporada, né? Aí eu vou ser apedrejado aqui para falar que eu nunca vi Hard Knocks, apesar de eu saber o que é, entender todo o hype,
mas não é da minha geração tanto. Ou eu, na verdade, na época que eu comecei a acompanhar, eu sabia o que era o Hard Knocks e tudo mais, sabia de toda a hype, só que eu não tinha como sair correndo para pegar. Eles vão passar tempo, tipo assim, essa pre-season ou a história de algumas pre-seasons? Não, eles vão pegar e acompanhar o que foi a off-season do Giants. Então começa na primeira semana de julho e é igual a mesma duração do de Training Camp, que são 5 episódios. Então, primeira semana de julho. O Training Camp normal, ele começava na primeira semana de agosto, geralmente, ou a última de julho. Fazia 5 primeiras, as 5 semanas, 5 episódios, até entregar na semana do kickoff da NFL. Era o season final do Hard Knocks. Trazendo para julho, acompanhando a off-season dos Giants, eles entregam na mesma data pro Training Camp, que ainda não foi decidido quem que vai ser a estrela do próximo episódio. Igual você falou, não tem muito o que ver sobre o Giants, a não ser ver gente ficando puta queimando camisa do Barkley, ou vendo o Daniel Jones sorrindo por um momento, mas com o cu trancado durante o draft, sem saber se ia perder a vaga dele ou não. Mas por isso que tem que apostar na história, MM. É por isso que o pessoal tem que resgatar, porque nem o presente, nem o futuro se mostram muito brilhantes pro Giants, não. Não tem, falta uma fofoca boa, falta uma intriga. Eu acho que só a saída do Saquon Barkley, e a chegada do Drew Lock, que pela boca pequena, todo mundo já tá apostando aí que já é favorito para assumir a titularidade no training camp, eu acho que já são 2 fofoquinhas ótimas. E ainda vai ter o fator histórico, a comemoração do centenário. Achei boa escolha. Inclusive, os Giants nunca estrelaram o Hard Knocks tradicional de training camp. Vai ser a primeira participação. Só isso aí já, além de ser um mercado gigante, muita torcida, já vai ser sucesso. Tinha que ser com o Atlanta Falcons, porque a gente queria ver a reação dos jogadores quando eles selecionaram o Penix. Mas aí entra eu não sei, eu acredito que entre também a restrição até pro de off-season, que é não ter técnico novato. Como o Atlanta Falcons acabou de trocar, seria um empecilho, eles não poderiam entrar. Eu vou assistir, não tem como. Não sei como a gente vai fazer para assistir, porque mais uma vez é onde as nossas redes aqui do Brasil falham. A gente não tem informação oficial nenhuma se vai ser igual ao Hard Knocks tradicional de Training Camp, que só sai no League Pass, só no... Ano passado foi da Azon, acredito que se mantenha, né, para esse ano. O de in-season, durante a temporada, ele sai na Max, acho que 3 ou 4 dias depois, lança na terça-feira nos Estados Unidos e lança pra gente aqui no Max Nacional na sexta ou no sábado. E esse off-season a gente ainda não tem informação de onde vai passar, e você pode procurar à vontade nas redes da NFL Brasil, todos os canais oficiais, ninguém anunciou onde a gente vai conseguir assistir. A vantagem é que em 2024 a gente consegue dar os nossos pulos para não ficar tomando spoiler aí nas páginas de Instagram, nos podcasts que a gente ouve, que sempre repercutem cada episódio do Hard Knocks, né? O Sebastian chegou aqui no chat para dizer que tá faltando torcedor do Bills nessa bancada. Não tá não, rapaz, que isso, que absurdo. Já temos representantes da FC Leste aqui, não mexe com o Buffalo, não. Lá no NFL Cetra Diretoria, a gente tem um representante da Bills Mafia, né, o representante da torcida de Buffalo, o nosso Rodrigo Felício, um abraço para ele. Lembra que aqui há algum tempo a gente comentou que o Marvin Harrison Jr. já chegou todo diferentão na NFL. Não participou de tudo no Combine, não assinou o contrato com a associação com a NFLPA. Pois bem, agora deu ruim, porque a Fanatics, a empresa oficial de venda de material esportivo licenciado da NFL, ela simplesmente pegou e processou o Marvin Harrison Jr. A empresa alega que, apesar dele não ter assinado o contrato coletivo ali junto da NFLPA, ele teria assinado um contrato individual com a empresa quando ele ainda estava no college football, coisa de 1 ano atrás, e que esse contrato que ele assinou, supostamente, garantiria a Fanatics o direito de vender produtos com o nome do jogador, de poder atuar com esse marketing de produtos licenciados aí. Aí olhe, Marvin Harrison Jr. e Abel Ferreira,
os dois 80 km por hora aí, fingindo que não assinaram o contrato, ou que era o pré-contrato, que não teria validade. Quem ganha essa queda de braço aí? Olha, ganham os advogados, ganham os juristas, ganham a fofoca, ganha quem a gente quer ver ganhar, né? Ganha a polêmica. Porque, né, de um lado, um paladino da justiça que se prega e se orgulha de dar lições aos brasileiros. Do outro, uma jovem estrela que achava que estava sendo mais esperta que todo mundo, que ia poder negociar à parte a sua participação no mundo de merchandising da NFL. Ou seja, o mal do esperto é achar que só a mãe dele fez filho inteligente, né? Então, obviamente, meus queridos, vocês vão ter que pagar uma grana ou entrar em acordo, né? Deixar vender, deixar aí para lá, vai ter que ter uma indenizaçãozinha. Agora, essa coisa do Marvin Harrison é algo curioso, né? Porque demonstra muita fé no taco dele mesmo para fazer a NFL, né? Chegar na NFL e negociar um contrato e tal, mas também demonstra o quanto o assédio está começando bem antes, né? Dos jogadores. A Fanatics está indo lá, não é só na NFL não que ela está indo, ela está indo lá no menino do college para poder assinar com eles. Então é bom a gente começar a abrir o olho, porque daqui a pouco vai ter jogador entrando em campo com camisa, capacete diferente. No ciclismo já acontece, sabia? Tem um dos ciclistas aí que disputa uma das maiores equipes do mundo, que o capacetinho dele é uma latinha daquele energético. Não, ele não usa o capacete igual da equipe, não. Daqui a pouco, se a moda pega, estamos vendo isso aí na NFL. Aí, MM, você que acompanha mais college, em Ohio State ele já era metido estrelinha assim? Ou ele é aquele cara quietão que aparece nas entrevistas e é a influência do pai, que é todo pra frente também, que é o estrelão? Pode ser o Neymar pai aí do Marvin Harrison Jr. Eu não lembro de ter muita coisa, de ver muita coisa dele ser estrelinha. Ele sempre foi um jogador muito centrado. E eu acho que ele quer pagar de tipo assim, eu sou centrado nisso daqui. Eu não vou assinar o NFLPA, a licença, porque não sei o que, não vou assinar isso por conta desse outro negócio. Só que, tipo assim, se ele acabar querendo pagar de o herói para desbancar o sistema, sei lá, a NFLPA por causa da licença, né, desbancar o sistema, ele acaba saindo como um chato na história. Porque por conta desse negócio do NFLPA, ele não vai, por exemplo, estar no Madden 25. E você estar no Madden, querendo ou não, é um negócio que chama muita atenção, sobretudo de gente nova. Então vai ter, tipo assim, não vai ter gente que... Por exemplo, eu adorava jogar com o Larry Fitzgerald quando eu tinha uns 13 anos de idade. Eu adorava, eu mandava ele numa rota gol e eu soltava um balão e ele pegava. E ele não vai ter uma criança que vai falar, caraca, eu adorava jogar com o Marvin Harrison Jr., ele vai perder esse tato por querer pagar chato nessa situação inteira. Ainda nem eu pagar de chato, né? Eu queria ganhar mais, muito provavelmente. O cara, não, esse acordo aí que todo mundo assina, que eu vou ganhar, sei lá, $80 mil só pra esse ano, pra ter meu nome estampado e tá no jogo, não, isso pra mim é muito pouco. Eu vou lutar por mais. E aí, o processo da Fanatics, ele vem com duas possibilidades principais. A primeira é realmente ela se queimar com os outros jogadores que assinaram, esses caras darem razão ao Marvin Harrison Jr. e entenderem que o que eles estão ganhando para poder oferecer o direito de imagem deles é pouco. E se unirem nessa rejeição à Fanatics. Aí ano que vem, vamos ver a próxima turma. Se todo mundo vai chegar assinando, ou se vai ter mais gente que vai pra falar assim, não, eu vi o que eles fizeram com o Marvin Harrison, se tiver uma outra empresa que eu possa assinar, meu direito de imagem, eu não vou assinar com a Fanatics. E tem o outro lado, que é justamente ele ficar como chato, como disse o MM, ficar com o filme queimado, ter que pagar o custo aí do processo para Fanatics, ter que assinar depois e não ter direito aos seus ganhos, e daí para frente ninguém mais vai contestar essa assinatura. Porque a próxima turma vai pensar o quê? Pensar em não assinar isso aí, depois vou ser processado? Não, vou pegar e vou assinar, me dá meus 80 mil aí e pronto, entendeu? Pode sair pela culatra,
Mas aí só quando vier a próxima turma que a gente vai saber, eu acho. Eu acho que isso cai no mesmo problema, por exemplo, do Brasileirão não ter no maior jogo de futebol, que seria o antigo FIFA. Tipo assim, é uma economia porca que você perde dinheiro. Porque ao invés de você, fazer o acordo coletivo igual todo mundo faz, que é basicamente o maior problema aqui no Brasil, porque um certo time do Rio de Janeiro quer ganhar sempre mais dinheiro do que os outros, e eu não vou falar qual time que é esse, embora todo mundo saiba, você tira toda uma liga de um jogo que podia estar trazendo visibilidade internacional, trazendo mais gente jovem querendo jogar com seu jogador favorito. E é a mesma coisa que acontece aqui, do tipo assim, não, vou fazer igual o Marvin Harrison Jr. e eu vou tirar meu nome do Madden porque não acho justo, sei lá. E aí acaba que isso pode refletir, às vezes, num contrato lá na frente. De tipo, você não traz um retorno midiático que a gente esperava também. Não só de dentro de campo, você também não traz um retorno midiático, porque isso é importante para as equipes. Acaba sendo, tipo, uma economia que não faz nem sentido. Nosso Arcanine diz que em Portugal há o sindicato que jogadores que negociam e vendem esses direitos tanto para jogos como para figurinhas. É o caso da NFLPA. Só que a NFLPA, ela já está coligada, ela já está no bolso, ela já representa como associação o interesse coletivo. Tanto que é ela que promove a assinatura desse contrato. Né? Não é direto com a Fanatics. E aí entra nesse imbróglio que o Marvin Harrison, além de não ter assinado esse coletivo, teria assinado esse individual enquanto ainda estava em Ohio State com a Fanatics. Então, chega num nível de detalhe também burocrático que é difícil a gente acompanhar. O fato é que o primeiro evento que reuniu os principais calouros aí da temporada, no Coliseu em Los Angeles, sessão de foto, cada um com o uniforme do seu time, aquela primeira bagunça ali, o Marvin Harrison Jr. já perdeu, porque, como não assinou, não poderia participar do evento promocional. Aí a gente quer ver mais o cara, né? Quer ver ele participando dessas pataquadas aí, a gente sente que a gente perde um pouco também, como o exemplo que o MM deu do Madden. A molecada vai escolher qualquer recebedor e aí vai pegar o Malik Neighbors e vai ter muito mais referência e a chance de gostar desse cara jogando videogame, porque o Marvin Harrison Jr. não vai estar lá. Então é o reflexo que ele vai, a consequência que ele vai ter que arcar, né? Não tem jeito. 2 notícias de aposentadoria essa semana. Esses caras entraram muito depois do que eu imaginava, tá? Olha, eu achei que tinha bem mais tempo. Não fui eu que aposentei, não, hein? Não fui eu que aposentei, não. Não, o Wallace tá igual ao David Johnson. O David Johnson jogou o último snap dele, sei lá em 2022. Tava no estaleiro, mas aí, ao contrário do Wallace, ele parou de ficar lutando com o físico, com a esposa e decidiu aposentar depois de 8 temporadas. Lembrando que ele teve aquele início de carreira fantástico, foi muito dominante lá no Cardinals, aí lesionou, machucou o joelho e nunca mais foi o mesmo. Foi alvo daquela troca 2016, em 2020 né? 2015, a primeira temporada. A primeira temporada de 2015, mas em 2016 é que ele faz a grande temporada da vida dele lá, com mais de 2.000 jardas, 20 touchdowns, enganou muita gente no Fantasy. Ajudou muita gente no Fantasy também, tá? Eu lembro que eu já tive ele num time. E quando foi pros Texans já não arrumou nada naquela troca pelo DeAndre Hopkins. Não resolveu nada. E o outro que noticiou... esse é bom, hein? Da mesma turma. Também entrou em 2015, mas jogou ano passado. Foi o Devante Parker. Esse o Wallace conhece bem. Alegrias e tristezas, né? Lá em Miami. Então, e ainda até agradecer ao Miami por ter draftado ele. Foi bonitinha a aposentadoria do Devante Parker, que infelizmente era devido, né, gente? É um cara que, né, chegou para ser aquele recebedor alto, veloz e dominante, o wide receiver 1 destacado do Miami, e nunca conseguiu ser. Jogou bem em 2019. E aí, assim, eu já estava sem esperança de ver o Devante Parker jogar bola em 2019. Mas vamos lembrar que durante muito tempo da carreira dele, ele teve Ryan Tannehill de titular, de quarterback. Então, meu querido Parker, você está perdoado de todos os seus erros, porque o Tannehill só sabe fazer handoff. E quando ele pegou o Fitzmagic,
Aí ele desembolou. Aí passou das 1.000 jardas, né? Meteu vários touchdowns. E aí não tinha o Jarvis Landry concorrendo em alvo com ele, né? Porque o Jarvis Landry já tinha ido pra Cleveland. E aí sobrava mais alvo pra ele, né? Porque quando ele entrou, tinha concorrência ainda. Não, e aí a concorrência morreu os dois de fome, né? Porque era meio passe por jogo do Tannehill. E aí, para umas infinitas 15 jardas, mais ou menos, que ele lançava. E basicamente era pro Landry que ia a bola. Mas o Devontae Parker, em 2019, me deu muita alegria. Eu torcia para que ele continuasse a carreira dele. Ele até chegou a assinar nessa intertemporada aí, o último contrato dele foi com o Eagles, mas aí os filhos falaram, a esposa também, e aí ele preferiu se render e aposentar. Foi com o Eagles, eu achei que tinha sido um possível retorno para os Patriots. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para o quarterback e falou assim, não, vou aposentar, vou passar no MSS que é melhor. Não, ele assinou com o Eagles, chegou a assinar com o Eagles. O David Johnson, em 2016, ele foi assustador. Ele jogou muito. E o Devontae Parker, eu estou esperando ele estourar até agora, né? Porque todo ano era, não, essa temporada vai. Sacanagem. Estourar, ele estourou. Estourou o tornozelo, estourou o joelho, estourou o ombro. Ele estourou várias coisas. Não estourou. O sentido figurado que ele tinha que ter estourado não estourou, só no literal. Eu não coloco muita fé nesses anúncios de aposentadoria, não. O caso do David Johnson é mais complicado porque já estava mais de ano parado. Mas o Devontae Parker, por exemplo, para mim vai ser igual. Agora eu não vou lembrar porque eu sempre confundo os dois. Tem o Corey Davis e o Kurt Samuel. Para mim eles são o mesmo jogador. Vocês têm essa impressão às vezes também? Tem vários jogadores aí que fala um e fala o outro, para mim é o mesmo. Tem uns tight ends aí também de segundo escalão. Eu sempre acho que é o mesmo cara. E Corey Davis e Kurt Samuel, para mim, são o mesmo cara. Um dos dois anunciou a aposentadoria e 6 meses depois estava de volta no time. Ele anunciou nos Jets e aí já entrou no outro time e foi jogar. Então, eu não coloco muita fé, por isso que a gente nem dá muito destaque aqui para essas aposentadorias aí de meio de balaio, como a gente classificava. Quem classificava muito era quem? Coach Batata lá no extinto Play Call Podcast. Ô, saudade, hein? Saudade. E para terminar o nosso Headlines, a notícia triste da semana, mais um Hall da Fama. Falecido, glorioso Mr. Raider, Jim Otto, foi o center muito identificado, haja visto o apelido, né, desde o início da franquia dos Raiders, antes de ser NFL, quando era só EFL ainda, em 1960, jogou por 15 temporadas, registrou 74 cirurgias no decorrer da vida, jogou sem enxergar de um olho por conta de pancada que não recuperava, sem cartilagem no joelho, porque tinha que esperar desinflamar para poder operar. Durante a carreira só, acho que foram 30 e tantas cirurgias, só enquanto ele jogou. Depois da carreira teve tanto problema que teve que continuar sendo operado que no final da vida ele teve que amputar a perna, para você ter uma ideia. E era um cara que simbolizava aquele tempo da década de 70, que era o pau quebrando, era aquela violência total. É um daqueles casos que muita gente que acompanha, e eu vou te dizer por mim também, já tinha visto nas passagens aí de documentários históricos, mas que a gente não pega para se debruçar para saber mesmo quem era o cara. Dele, especificamente, eu não achei episódio da série Football Life, que é a série oficial da NFL Films. Mas no YouTube tem alguns compilados sobre quem era Mr. Raider, quem era Jim Otto. Eu acho que é uma boa oportunidade pra gente, quando tem esse tipo de notícia, procurar e aprender um pouquinho mais também. Aproveita que é off-season, que não tá acontecendo nada, não tem jogo rolando. A NBA já tá nas finais de conferência mesmo, não tem mais 3 jogos todo dia. Vai assistir um documentáriozinho aí, um videozinho de 5 minutos no YouTube, ajuda a gente a ter referência dessas figuras históricas aí que ajudaram a fundar a NFL. Aos 86 anos faleceu Jim Otto, o Mr. Raider. Calando as más línguas, eu não vi ele jogar, não, tá? As pessoas ficam falando que aos 86 anos eu vi ele jogar. Não vi ele jogar, mas sei que ele jogava com a camisa 00. É que, infelizmente, não pode mais na NFL. A 00 não, a 0 pode. Bora de treta! Semana passada a gente trouxe aqui, inclusive foi o corte que mais gerou controvérsia lá no TikTok, nos rios do Instagram também. Você que ainda não segue, procure a gente nas outras redes, vai lá ver
a discussão pegar fogo, a gente falou do Dan Quinn usando uma camisa que fazia referência ao logo dos tempos de Redskins, o índio com as penas e tal. E eu falei aqui que a minha sensação era de que a gente estava só regredindo. Cada semana que passa parece que a gente está andando para trás no tempo e não para frente, como sociedade. Aí 2 dias depois que o nosso episódio saiu, o kicker dos Chiefs, o glorioso Harrison Butker, foi convidado a discursar na cerimônia de formatura da Universidade Beneditina Católica do Kansas, e entre outras atrocidades ele disse que as formandas ali presentes não deveriam acreditar nas mentiras diabólicas contadas pela sociedade, de que elas deviam se preocupar mais com o trabalho e com a carreira do que com o fato de ser esposa, mãe e dona de casa, que essa é que é a verdadeira vocação da mulher. E aí citou a própria esposa, deu um depoimento emocionado, se emocionou ali, que ele não seria nada se não tivesse uma mulher do lado dele que se dedicou a ser mãe e a ser dona de casa. Ainda sobrou tempo de criticar isolamento na Covid, disseminar mentiras sobre ideologia de gênero e fazer declarações antissemitas também. Combo completo, ele bateu todos os hit combo ali do Street Fighter, ele bateu num discurso de formatura. Aí o pau quebrou na internet, óbvio. Torcedor, político lá americano, celebridades variadas, e até a NFL, através do seu diretor de diversidade e inclusão, se manifestou publicamente. Ah, sabe mais quem? Até as irmãs da Universidade Beneditina Católica dos Kansas foram publicamente se manifestar contrárias às declarações, a essa mentalidade, dizendo que elas não concordam que isso não representa a visão da instituição. Só os Chiefs mesmo que não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Será que a gente está exagerando com a repercussão? Por quê? É um kicker redneck. Não tem muita surpresa numa declaração dessa vinda do cara que fica pregando family football e... Como é que é? God family football, não é? Tem um mantra desses aí dos redneck do meio oeste ali americano que joga futebol americano. Será que a gente está exagerando o cara ir num discurso de formatura e falar isso? Ou, uma vez que isso cai na internet, a gente tem que bater nele mesmo, não pode passar batido, porque a gente não pode ficar propagando aí mentalidade de 100 anos atrás, principalmente em relação ao papel da mulher na sociedade. Qual das duas opções é a que a gente deve seguir com esse tema, Wallace? Eu acho que não pode passar batido e eu já reagi aqui em casa. Já disse que se o combinado é porque o casal é que ele combina. Então, se a Carol algum dia alçar voos como de um kicker da NFL, que aqui no Brasil seria chegar ao funcionalismo público, né, chegar a alguns altos escalões, eu já desde de agora assumo o discurso do Butker. Serei o dono de casa, farei todos os serviços domésticos e mais, farei feliz e faceiro. Mas aí é justamente para poder afrontar esse tipo de visão de mundo, Ticas. Porque isso tem que ser uma combinação do casal, pô. Isso tem que ser... o combinado não é caro nem barato, é o combinado. Se para que uma pessoa se dedique a uma carreira dessas, e obviamente o jogador de NFL é uma carreira dessas, que você precisa ter uma estrutura familiar gigantesca, porque você passa dias e dias dedicado, treinando, às vezes dorme no CT. Tudo bem que a posição de kicker não faz isso muitas vezes, mas às vezes é por isso que o Butker é grande jogador como ele é em campo. Ele se dedica o extra, ele vai aquela milha extra que os americanos adoram falar de dedicação. Viaja, fica tempo longe da família, dedica muito tempo à profissão. E ele realmente depende de uma pessoa. E aí, tanto faz se fosse homem, mulher, papagaio, periquito, cachorro, alienígena, que tivesse dando essa estrutura para ele. Ele tem que ser mais grato mesmo. O que ele não pode é transportar esse discurso para a figura masculina, o domínio sobre a figura feminina e disparar essa saraivada de outras bobagens que ele fala. Aliás, né, não precisava falar só uma, né? Você já sabe o resto, você adivinha o resto do combo. Quando a pessoa fala uma palavra... Nunca vem sozinha, né? Aí você já pode de terra plana para lá, né? Que você já pode contar que não é.
Agora, foi bom para poder despertar essa discussão e foi bom para poder ver atores que antigamente ficavam calados nessa discussão participarem. Então, acho que pro mal, a gente se decepciona com um jogador que a gente já tem até na conta de um grande jogador de futebol americano, e se ficasse quietinho pro resto da vida, vivendo a vida dele, sem incomodar os outros, com as suas palavras ruins, só chutando a bola, faria um serviço para a humanidade. Mas acho que realmente toda vez que uma figura pública abre a boca para poder falar esse tanto de porcaria, a gente tem que discutir, e aí não é dar palco, né? Porque as pessoas falam muito de dar palco. O palco ele já tem. A gente tem que fomentar a discussão para que esse palco não seja só dele. Só usando o exemplo aí, aqui em casa já é assim, porque a minha namorada, também chama Carol, ela trabalha mais tempo do que eu, então tipo, como ela tem menos tempo, eu tomo as tarefas mais de casa, assim, na divisão que fazemos, porque não é o justo que se faz aqui. E só uma outra coisa, eu estudei em colégio católico. Então, para uma irmã perder uma irmã de caridade, perder a paciência e falar nas redes sociais é muita coisa. O máximo que eu já vi é quando ela estava rezando e alguém estava conversando e ela deu uma microfonada na cabeça da pessoa. Isso realmente já aconteceu no meu colégio. Só que, assim, é bizarro porque é um papo que não é um papo do tipo assim, papo recente. Não é um negócio de tipo, que a gente tem que taxar super ricos e não sei o que é um papo até mais antigo, mas encaminha mais. É um negócio de 1900, gente. Uma ideia de tipo assim, não, que a mulher tem que ficar em casa porque, meu amigo, se a sua vida, na turma que era composta, na maioria por mulher, que acabaram de ralar, pagando, porque a universidade lá é paga, caríssima, pagando aí, fazendo financiamento pro resto da vida, pensando na oportunidade que vai ter, para ouvir um cara, nessa formatura que ela tá comemorando o diploma, falar que a vocação dela não devia ser essa, porque essa aí é mentira diabólica. Ele usou o termo mentira diabólica, porque a vocação mesmo é ser mãe, ela devia se preocupar com isso. Cara, não é só o cara ter a ideia, é o contexto de onde ele traz essa ideia para poder propagar, cara. Absurdo demais. Nossa senhora. Exato. E é do tipo assim, é um negócio que é bizarro, porque é uma ideia de 100 anos atrás. Não é um negócio que é em pauta hoje, é um negócio que é em pauta da Guerra de Secessão, velho. Não faz sentido. Isso daí é por quê? Porque esse ano tem eleição. E é capaz que o Trump se reeleja e tudo mais, esse povinho bitolado que o Anon, os tinfoil, né? Só que aí é um negócio. Quando o Joe Biden fez o Chiefs ser campeão por causa da Taylor Swift, ele não reclamou. Aí agora... verdade. Ele está fazendo cherry picking nas teorias da conspiração. Não pode. Ou você acredita em todas e formula algumas novas, igual a gente faz por aqui, e a gente dispara elas e tal, ou então você reduz a sua significância e não fala sobre isso. A gente acredita em tudo aqui. Porque é um ou outro. Não tem como ser os dois, gente. Na hora que beneficia o Chiefs para ele ser campeão, tudo bem. Aí eu sou Joe Biden nas cabeças. Aí passou, não é mais. Acabou o contrato. A Taylor Swift lançou o álbum, acabou. Então, ele tem que lutar. Hipocrisia revelada, a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia. Matheus, você tem telefone fixo em casa? Só uma curiosidade que me bateu aqui, assim, aleatório. Não, isso foi o interfone. Tá. Pode ir lá atender, tá? Se quiser, fica à vontade. Cara, é muito absurdo você pensar que é um cara milionário que convive, né, com gente de todas as origens, com diferentes... Todo mundo prega que o vestiário é esse ambiente que é totalmente heterogêneo, de diferentes visões de mundo, diferentes backgrounds de vida, né, que levaram a pessoa a estar ali num futebol americano profissional. Ele convive com, como muito bem lembrado, celebridades de primeiro escalão hoje. Tem coisa mais girl power hoje no mundo do que Taylor Swift, que arrasta
bilhões de fãs aí no mundo afora, e o cara vai fazer o discursinho ali com as meninas formando na frente dele de que elas não deviam preocupar com a carreira. Então, é um descolamento da realidade que, por mais que não me surpreenda, assim, eu não fico, nossa, é inacreditável, ainda me surpreende um pouquinho, assim, em relação ao cara tá nessa altura da vida, já nos seus 30 anos, e não ter mudado essa visão totalmente quadrada, mesmo tendo oportunidade no seu dia a dia. Porque por mais que o vestiário, não o vestiário, né? O vestiário ele tem essas origens diferentes, mas por mais que exista uma tradição, uma cultura do futebol americano muito conservadora nesse sentido, ele tem mais, durante a carreira, ele teve mais do que oportunidade de mexer um pouquinho com essas crenças para falar isso numa formatura. Cara, é impressionante, tá? Mas é a prova de como que esses caras são bitolados com o futebol americano. A gente falou do Dan Quinn, ele acabou se explicando durante a semana sobre a tal camisa. Na cabeça dele, ele seria o cara que ia promover a integração entre o novo Washington e o antigo Washington. Porque no antigo, ele não está pensando na polêmica, ele está pensando nos títulos que o Washington teve, no sucesso que a franquia teve sob o nome de Redskins. Então ele achou que era uma boa ideia criar uma camisa unindo as duas logos e aparecer para dar uma entrevista. Ele admitiu isso. Então, é como que o cara é bitolado. O que esse cara já viu de futebol americano aí? Tem quase 60 anos, Dan Quinn. O que ele já viveu, né, na sociedade para ter uma ideia dessa e achar que tá tudo bem botar uma camisa pirata e dar uma coletiva? Então são dois casos diferentes, mas que no fundo tem isso em comum. O cara que vive futebol americano ali 24 horas por dia, ele fica bitolado. Não tem jeito. Agora, olha a semana do assessor de imprensa do Kansas City Chiefs. Isso aí foi acho que na sexta. Na quarta-feira anterior, o Xavier Worthy, o wide receiver mais rápido do Oeste, o cara que bateu o recorde do Combine e foi a escolha de primeiro round do Chiefs, simplesmente acordou lá no condomínio que ele tá morando em Kansas. Cadê meu carro? Sumiu. Roubaram o carro dele durante a noite de quarta-feira lá em Kansas. Então ainda teve isso aí, faz ocorrência, chama a polícia, vou atrasar aí pro treino, porque eu tenho que resolver um BO aqui, literalmente um BO. E aí na quinta noite, estavam dando rolé quem? O Wenya Morris e o Chukwuebuka Godric. Estavam dando rolé ali, os dois da OL, dando rolé aí por Kansas, batida policial, pum, detidos por posse de maconha. Então, é esse time que, quando tava caindo confete lá em Las Vegas, no Allegiant, eles estavam falando que eles iam pra triplete, que eles iam pro campeonato consecutivo. Tá difícil ou essas ocorrências de férias não tem nada a ver? Olha, até lá eles podem acertar os ponteiros de novo. Tem o Rice aí pra poder botar no meio dessa confusão toda. Não, o Rice já nem lembra dele, né? Tá treinando lá. Aí a NFL ainda não decidiu o que vai fazer com o menino, não. Foi treinar também. Eita ferro. Tá perfeito o clima. Tá perfeito o clima lá em Kansas pra poder ganhar o tricampeonato. É assim mesmo que ganha. Essa confusão aí, o outro... Quer dizer, eu não sei se é coitado ou se o ladrão fez um bem pro nosso merecedor aí, nosso Xavier Worthy, né? Porque vai que ele tava pensando em dar um rolê com o Rice, de carro com ele, né? Ou deixando ele dirigir ou dirigindo para ele. Não sei, às vezes o ladrão fez uma boa ação. E, rapaz, um beijo pro Bispão, mas OL realmente nunca tem muita noção do que tá fazendo, não. E habitualmente tem as ideias mais malucas, querendo adquirir e obter mais comida. Agora você imagina 2 OL chabinfado na brenfa e comendo. Eu teria medo, se eu fosse dono de restaurante, eu teria medo da OL do Kansas City Chiefs. Eu vi a piada que o Rashee Rice estava fazendo de tudo para ser o recebedor 1. Até mandou alguém roubar o carro do Xavier Worthy para fazer racha. Mas, assim, o Xavier Worthy é uma pena. Mas se eu fosse o social media dos Chiefs, a pessoa que tem que lidar com isso tudo, eu ia falar, gente, eu ia juntar o time e falar aqui, um
problema de cada vez. Vocês querem sair para dar rolê e fumar muita maconha? Combina, faz um revezamento, para não ter, tipo assim, que pegar todo dia um. Vai todo mundo de galera e pegou, já faço uma nota só, me dá menos trabalho. Pô, Butker, vai fazer um negócio desse? Espera alguém ser solto da prisão? Não é possível. Eu tenho pena da pessoa que trabalha em social media do Kansas City. Tem que pedir aumento mesmo. Ô, Ticas, temos boots on the ground no chat. Pois é, temos um representante diretamente de Kansas City aqui, nosso Arcanine. Primeiro, ele afirma que não foi ele que roubou o carro. Já começa se eximindo aí. Mas quando o cara já faz questão de declarar inocência, a gente já fica com o pé atrás. O efeito é o contrário. Por que ele tá falando? Ninguém acusou. Por que ele já chegou falando que não foi ele? Além disso, ele fala que em Kansas City tem muitas lojas de maconha, aquelas coffee shops, né, de drogas, que ele não sabe como que é proibido ter posse. É uma boa pergunta também. Porque tanto Butker, né, com o discurso aí do século passado, quanto ser preso por maconha nos Estados Unidos em 2024, parece que estamos embarcando no DeLorean. Estamos voltando no tempo. Será que a quantidade estava muito... Não tem como a gente ver essa notícia sabendo que é 2 OLs também, e a gente lembrar do clipe de Because I Got High. É impossível. Você não imaginar os 2 OL no carro, o carro lowrider, obviamente o Impala, muito provavelmente batendo no sinal e tocando Because I got high. Eu vou até, baseado no comentário do Arcanine, eu vou dar uma pesquisada melhor. Por que eles foram detidos por posse de maconha no lugar que pode, né? Como é que é? É que você falou baseado no comentário. É, claro, né? Temos que manter aí os trocadilhos sempre em dia. Então, mas essa é a hipocrisia, né, ô Ticas? Lá nos Estados Unidos, pode ter o coffee shop, né? Pode ter o consumo pessoal, mas nem o tráfico e nem a posse de muita maconha é liberado. Então, como é que chega a maconha nesses lugares? Como é que tem o transporte para isso? Enfim, é hipocrisia, né? Tem algum detalhe dessa história aí que a gente vai ter que buscar. Só passar o nosso Anderson Brown, que chegou aqui antes do papo da maconha, xingando o Harrison Butker, com justiça, obviamente. O Sebastian também não deixou barato, xingou ele de um nome que eu não vou nem ler aqui, porque nos livramos, é bom não ficar chamando porque invoca. E o Sérgio Nogueira, em homenagem ao nosso MM, também mandou o seu salve com Go Pack Go aqui no Instagram. Mas quem? E o Thales Ferreira também. Bora comer bolo, Wallace, está te chamando aí para aniversário já. Inclusive, vamos registrar aqui um parabéns para Carol. Já estamos liberando o homem, tá? Já ele vai comer bolo. Calma aí. O Escolástico também chegou, falando que vai assistir o início depois, mandando seu alô. Nosso glorioso, também apoiador do NFL Etc. Diretoria, o nosso Flávio Escolástico. Bom, vamos terminar então pra gente liberar logo o Wallace pra ir comer bolo. Não tem jeito, né? Vamos ter que falar dele de novo. Ai, meu Deus. Em participação no The Pivot Podcast, o Brady se disse arrependido de ter topado participar do Roast. Que se soubesse que as piadas pudessem direta ou indiretamente afetar os seus filhos, que ele não teria aceitado o convite. Aí, meu glorioso MM, como diria Napoleão Bonaparte, pra cima de Moá. Eu vou fazer a de Magal aqui e eu vou falar. É a necessidade patológica do Brady de querer aparecer e estar no holofote. Porque não é possível. Gente, você ser meio dodói da cabeça, você não pensar direito. Será que não é? A gente falou do Butker, falou do Dan Quinn, os caras bitolados demais com o futebol americano, por mais que ele não jogue há mais de ano. Será que ele não achou que, tipo assim, vou pro roast, mas não vão ficar fazendo piada de divórcio e de chifre, porque eles sabem que isso vai falar da mãe dos meninos e os meninos vão ficar tristes? Não é possível que o cara é tão descolado da realidade, né? Eu acho que ele não se importou, eu acho que ele pensou, vamos falar isso, mas eu não tô nem aí, porque, problema da Gisele. Só que ele não pensou, é mesmo, hein, eu vou afetar minhas crianças. Ou talvez ele apenas não se importe que afetou as crianças e tá falando aí só pra não pagar de pai ruim.
Que é a mesma coisa, do tipo assim, são níveis diferentes de burrice. O do Dan Quinn é o cara que acha que tá fazendo uma boa e que fez uma burrice, assim, achando que tava querendo acertar. O Tom Brady, ele errou sem tá nem aí pelas consequências do erro dele. E já o Butker é a burrice na mais sua pura forma na natureza. Essa fala do Brady aí é mais para controle de danos, com cheirinho de controle de danos, do que com verdade no coração mesmo, porque, obviamente, a pessoa aceita participar de um programa, ela pelo menos assiste um, né? Ela vê algum, pelo menos, eu veria quase todos, para poder saber de onde é que podia vir, o que podia vir, se eu aceitasse participar disso, ou para tomar minha decisão de participar ou não. Mas ele, pelo menos um, né, de exemplo, viu. Então, obviamente, que ele sabia o nível das piadas. E o melhor das perguntas aqui é o Akanai perguntando no chat aqui qual foi a pior decisão do Tom Brady: investir 30 milhões em moeda digital ou participar no Rust. Eu não sei se o Rust é muito ruim a decisão, né? Até porque fica para sempre. Tá para sempre aí, ó, na internet, vai acabar as piadas, vão continuar com ele aí, né? E o 30 milhões ele já perdeu, mas ele recupera. Essa zoada aí ele vai levar para sempre. Agora, ele tem necessidade de aparecer, e eu já falei isso aqui para ele. Se ele aparecesse bêbado várias vezes por semana, daquele jeito que ele fez da comemoração do Tampa Bay, era melhor para a imagem dele do que esse negócio aí. Eu tô com um MM, para mim é muito óbvio que ele sabia que o reflexo direto da piada dele ser corno é piada pejorativa em relação a Gisele Bündchen. E com certeza ele sabia disso. Talvez ele pode ter sido ingênuo de achar que os filhos dele iam se preocupar em procurar esse conteúdo e assistir. Só que não precisa. Tá todo mundo adolescente ali nos 11. A mais nova tem o quê? Seus 11, 12 anos? Imagina o dia seguinte no colégio dessas crianças, meu amigo. Depois do roast do Tom Brady. Imagina o nível de bullying que esses moleques sofreram no colégio. Porque não é porque é colégio de bilionário, de milionário, que não tem o bullying sinistro ali da molecada, não. Molecada nessa fase aí, ó, dos 12 aos 15, é a crueldade geral, é a crueldade em pessoa, a crueldade no sangue. E aí, obviamente, deu ruim, deve ter tomado a chamada, e aí foi lá justificar que se ele soubesse, ele se arrependeu. É ruim, hein? Tô com o MM. Ele pensa só no holofote, pensa em não sair, né, do holofote, em fazer o hype dele lá, e depois lidar com as consequências. Ele vai lá no The Pivot e pede desculpa. Me ajuda aí, né? Não aguento mais, tá? O pauteiro também não aguenta mais ter que trazer Brady aqui. Tá, mas ele fica fazendo lenha, falando lenha. A gente tem que trazer. Vamos ver se até semana que vem a gente ganha um descanso aí de Tom Brady, né, olha? Um abraço e mando lembranças de feliz aniversário a Carol. Eu vou te dar um spoiler, não ganharemos. Provavelmente, daqui até o início da temporada, escutaremos mais falar de Tom Brady, mas agora um pouco menos em relação a essas coisinhas do lado de fora, né? Vai falar sobre a posição, onde é que jogo que ele vai comentar, e papapá. Vamos chegar um pouquinho mais pro canto do Tom Brady da ideia, né? Que era o que ele devia ter feito, dado umas férias, né? Antes de começar a aparecer de novo. Um beijo pra Carol, parabéns, feliz aniversário. De novo, minha parceira e o nosso combinado é esse. Acendeu socialmente, eu sou o dono de casa. Muito bem. Falando em dono de casa, o MM volta para a geladeira, mas leva um agasalho, tá? Porque a qualquer momento vai ter que estar aquecido para entrar aqui. Um abraço para você, querido. Um abraço, gente. Muito obrigado pela audiência e um parabéns para Carol. E na próxima vez, procure outro calibrador para sua bike. Não se esqueça. Senhores, continuem esse papo maravilhoso, como diz o nosso Flávio aqui, ó, até dentro do avião ele tá seguindo com a fofoca, quer dizer, com a informação. Continue conosco nessa fofocaiada, faça parte do NFL Etc. diretoria, apoia.se/NFL Etc. Lá a fofoca não para. Caso você não entre, semana que vem a fofoca volta por aqui. Um abraço e valeu! Beijo!